Para a apresentação da palestra Lei Orgânica, Regimento Interno e Processo Legislativo, convidamos o bacharel em Direito pela PUC Minas, especialista em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais, consultor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, professor colaborador da Fundação João Pinheiro e da Escola do Legislativo, autor de vários artigos publicados na Revista do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Revista do Tribunal de Contas de Portugal, Cadernos da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Cadernos de Ciência de Legislação de Portugal e da Revista do Legislativo da Assembleia de Minas. Senhoras e senhores, convidamos e apresentamos Dr. Antônio José Calhau de Rezende. Sendo bem breve aqui, na recepção ao professor Calhau, já nos cumprimentamos aqui e dissemos seja bem-vindo novamente. Ele ano passado nos acompanhou também num evento tratando a respeito deste assunto. E o ponto principal, professor, que nós abordamos em relação a este tema, dentro deste contexto, tem muito a ver com o que nós já conversamos aqui algumas vezes, que muito do que se discute em âmbito legislativo, obviamente, tem a conotação política, a negociação política que se faz em torno do processo. Isso é, obviamente, compreensível, porque se discute aquilo que a população, uma parte quer, outra não quer, aquilo que a administração quer, aquilo que o legislativo quer. Então, conciliar interesses faz parte, inclusive, da natureza humana. O homem é um ser político e, portanto, a característica política deve ser certamente uma das principais. Entretanto, o que a gente tem observado, e o exemplo mais emblemático para a gente é a questão relativa à redivisão dos royalties do petróleo, a gente tem visto o seguinte: não basta ter plataforma política, não basta ter assunto, não basta ter conteúdo, não basta ter maioria, basta, no sentido de aprovação, ter conhecimento profundo a respeito do rito, do processo, dos procedimentos. E aí o professor Antônio Calhau vai falar para todos nós a respeito de lei orgânica, regimento interno e processo legislativo. Estou aqui com muito prazer para falar sobre um tema muito importante para o poder legislativo em todos os níveis de governo, que é o processo legislativo. Então, me sinto muito honrado pela presença, pelo convite, e principalmente de falar para uma plateia tão ilustre, né, que são os vereadores de Minas Gerais, os legítimos representantes do povo, né, das nossas localidades. E são muitas, são 853. Então, veja bem, vocês, todos nós sabemos muito bem que o poder legislativo municipal tem duas funções fundamentais. Tem várias, mas as principais são duas. A função normativa, que consiste na produção de leis que vão regular a vida da sociedade local, e isso é feito dentro do processo legislativo, que nós vamos examinar, e a função fiscalizadora, a função de controle da administração pública. Entre os instrumentos que o Legislativo dispõe, nós temos, entre outros, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas veja bem, o que será objeto de nossa exposição hoje, nesse evento? Um panorama geral do que vai ser tratado. Acompanhe. Lei orgânica. Qual a natureza jurídica da lei orgânica? Trata-se de uma lei ordinária que precisa de quórum qualificado para ser aprovada? Ou trata-se de uma verdadeira Constituição? Aqui é de uma verdadeira Constituição denominada de lei orgânica. Quais são as peculiaridades da lei orgânica? O que caracteriza essa norma e a diferencia dos outros atos normativos do município, né? E dentro do processo legislativo, o que é o processo legislativo, né? Quais são os atos e fases do processo legislativo, né? Qual que é a diferença entre o processo legislativo e o procedimento legislativo? E são coisas diferentes. O que é a sanção? Que tipo de ato que é a sanção? O que é um veto? Quais os tipos de veto?
O que é promulgação de uma lei? Quais os efeitos da promulgação? Quem pode promulgar a lei? É o Executivo ou é a Câmara Municipal? Quais as situações? O que consiste a publicação? Então, veja bem, estou falando do panorama. Eu vou falar sobre cada uma dessas figuras, né? Quais são as figuras, as espécies normativas do processo legislativo? Aí nós temos uma série, emendas à lei orgânica. Quem pode emendar a lei orgânica? Como é feito o processo de alteração da lei orgânica? Quais são os requisitos constitucionais e regimentais a serem observados? Não é? O que é uma lei complementar? O que é uma lei ordinária? Né? Qual a diferença entre elas? Qual é o quórum de votação, de aprovação? Lei delegada, que Minas Gerais tem utilizado constantemente em todo o início de governo, foi nos dois do Aécio e no do Anastasia. Medida provisória, que o município pode ter ou não, depende da vontade dos vereadores. Né? Decreto legislativo, resolução, né? Então, isso aí então é a configuração, uma visão geral do que vamos abordar. E agora, começarei a minha exposição pelo documento principal, que é a Lei Orgânica Municipal. Aí logo vem a pergunta, a Lei Orgânica é uma Constituição? Se ela é uma Constituição, por que a Constituição da República não se referiu à Constituição Municipal, e simplesmente à Lei Orgânica? Veja bem, gente, existe na doutrina uma discussão doutrinária sobre a natureza jurídica da Lei Orgânica. Alguns autores falam que ela não passa de uma lei ordinária, ou seja, não vem na Lei Orgânica a natureza constitucional, que para mim é a pior tese, que eu não dou muita importância a ela, não. A segunda tese, que é a mais importante e a mais robusta, são a dos juristas que veem na Lei Orgânica uma verdadeira Constituição. Agora, por que ela é uma Constituição? Eu tenho que falar o quê? Das peculiaridades dela. E com base nisso aí, nós vamos chegar à conclusão de que ela é uma Constituição. Só que está sujeita aos princípios da Constituição Federal, aos princípios da Constituição do Estado de Minas Gerais, né? No nosso caso aqui de Minas, né? E outras disposições previstas na Constituição Federal, né? A primeira peculiaridade da Lei Orgânica, o que a Lei Orgânica trata? O que ela faz no município? Ela é uma norma de auto-organização do município. É a Lei Orgânica que estrutura o município. É a Lei Orgânica que trata das relações entre a Prefeitura e a Câmara Municipal. É a Lei Orgânica que estabelece quais são as competências privativas do prefeito e que a Câmara não tem a iniciativa de tratar. E vice-versa. Quais são as matérias de competência privativa da Câmara, que o vereador pode ter iniciativa, ou da mesa da Câmara, né? Então, a Lei Orgânica, o primeiro traço da Constituição, do caráter constitucional da Lei Orgânica, reside nisso. Ela é uma lei de auto-organização do município. E isso é próprio de Constituição. Mas não é o único. Outra coisa, como é aprovada a Lei Orgânica? Qual é o quórum de aprovação da Lei Orgânica? Toda lei orgânica é feita pela Câmara, sem a participação do Poder Executivo, tá? E ela é aprovada pelo quórum de 2/3 dos membros da Câmara. Da mesma forma como é feito no âmbito do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa. Tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual são feitas pelo próprio Poder Legislativo, sem a participação do Executivo. Isso é próprio de quê? De Constituição. Constituição é a norma fundamental de um Estado, né? É a norma mais importante. E ela é produto da vontade do povo, por meio dos seus representantes. Então, isso lhe dá também o caráter de Constituição. É próprio de Constituição, né? É aprovada pela Câmara e é promulgada por quem? A Lei Orgânica depende de sanção do prefeito, após a sua aprovação. Ela é promulgada pela própria Câmara, por meio de sua mesa diretora, né? Agora, a composição da mesa varia de Câmara para Câmara, né? Quanto maior o número de vereadores, nós teremos mais membros na mesa diretora. Presidente, vice, primeiro secretário. Mas veja bem, é sempre a Câmara que promulga o ato legislativo. Então, se ela tem esses atributos, se ela organiza o município, se ela é elaborada pela própria Câmara, sem a participação do Executivo, se ela está sujeita a um quórum
de maioria qualificada para ser aprovada, logo qual é a conclusão que se chega? É o próximo item. Ela serve de fundamento de validade para todas as normas que são aprovadas no município. O que significa dizer isso? Que a lei orgânica é fundamento de validade. Significa dizer que todas as leis aprovadas pela Câmara, pouco importa se é lei complementar ou lei ordinária, resolução ou decreto legislativo, todos os decretos e regulamentos editados pelo prefeito devem guardar o quê? Fidelidade com os princípios e as regras previstas na lei orgânica, sob pena de quê? De eventual declaração de inconstitucionalidade, caso o judiciário seja provocado. Então, isso demonstra que a nossa lei orgânica municipal, né, que é uma maneira de expressar a autonomia do município, de se auto-organizar, é uma típica Constituição. Tem o valor de Constituição. Não obstante, recebeu o nome de lei orgânica. Tá? Então, da mesma forma, a lei orgânica do Distrito Federal. O que é o Distrito Federal? É um Estado membro anômalo. Por que anômalo? Porque a Constituição não permite que o seu território seja dividido em municípios. E a Constituição do Distrito Federal é chamada também de lei orgânica, da mesma forma que o município. Isso é uma questão de tradição. Vocês sabem que antes da Constituição de 88, quem elaborava a lei orgânica para valer para todos os municípios era o Estado. O município não tinha competência para elaborar sua lei orgânica, embora a Constituição falava que ele era autônomo. Era uma verdadeira punhalada à autonomia municipal. Que autonomia é essa que eu tenho, mas é o Estado que elabora a minha lei orgânica, para valer para todos os municípios. Esse defeito grave foi corrigido na Constituição de 88, que inseriu o município formalmente no sistema federativo brasileiro, lhe dando o quê? Autonomia municipal e competência para elaborar a sua Constituição, que é a lei orgânica. Agora, veja bem, então, o processo legislativo, esse conjunto de atos que ocorrem no âmbito da feitura da lei, todos devem guardar fidelidade com a lei orgânica, com a Constituição do Estado e com a Constituição Federal. O que é o processo legislativo? O que traz a ideia de processo legislativo? Olha bem, processo legislativo é um conjunto de atos intermediários, concatenados, que se sucedem ao longo de várias fases, até terminar o quê? Com a feitura da lei, que é a sanção. Então, nós temos no processo legislativo, né, a ideia de uma cadeia, um conjunto de atos, que começa pela iniciativa, né, ou iniciativa do prefeito, ou iniciativa da própria Câmara, ou iniciativa do cidadão, como determinar a lei orgânica, para elaborar as leis. Então, começa com a iniciativa e termina com a sanção. Entre a iniciativa e a sanção, existe uma série de atos. Por exemplo, nós temos os pareceres, né? O que é um parecer, por exemplo, da Comissão de Justiça? Um parecer da Comissão de Mérito, que é a Comissão de Administração Pública, Comissão de Educação, Comissão de Cultura. Olha bem, gente, os pareceres são opiniões das comissões sobre ou a constitucionalidade ou o mérito, a conveniência, a oportunidade do projeto, né? O parecer das comissões não vincula o plenário da Câmara. Preste atenção nisso. O parecer não vincula. Ele serve apenas de orientação para os vereadores votarem o projeto lá no plenário. Mas se a comissão der um parecer contrário ao projeto, isso não significa que o plenário tenha que votar também o quê? Favoravelmente ao projeto. Porque o plenário da Câmara é o órgão de deliberação máxima do Poder Legislativo. O parecer das comissões funciona como uma simples opinião, como um auxílio para os vereadores, como um subsídio para eles votarem a matéria em plenário, né? Então, todo projeto normalmente é encaminhado primeiramente para a Comissão de Justiça. Aqui na Assembleia de Minas chama-se Comissão de Constituição e Justiça. Lá na Câmara dos Deputados chama-se Comissão de Justiça e Cidadania. Isso varia de regimento para regimento, de casa legislativa para casa legislativa. Mas o que eu quero demonstrar? Qual é o papel por excelência da Comissão de Justiça nas câmaras? É verificar se o projeto está de acordo com os princípios da Constituição Federal,
da Constituição do Estado e da Lei Orgânica Municipal. Se o vereador, os membros de uma comissão de justiça, ao analisarem um projeto e verificarem que aquele projeto tem vício jurídico, é claro que ele vai tentar, acima de tudo, corrigir o vício jurídico por meio de emendas, que ele pode apresentar emenda ao projeto. Seja projeto de vereador ou projeto do prefeito, ele pode emendar o projeto, desde que não acarrete aumento de despesa, que aí a emenda seria inconstitucional. Agora, tem situações em que nem a emenda pode salvar o projeto, ou seja, ela é toda inconstitucional. Quer ver um exemplo? Um vereador apresenta um projeto de lei criando uma secretaria no âmbito do Poder Executivo. Quem diz que vereador pode apresentar projeto de lei criando secretaria municipal? Essa competência é do prefeito. As secretarias municipais são órgãos subordinados ao prefeito. Logo, se integra a estrutura do Poder Executivo, quem vai ter essa iniciativa é o prefeito, não é a Câmara, não é o vereador, não. Logo, esse parecer, se for um parecer decente, vai opinar pela inconstitucionalidade do projeto. Então, todas as vezes que a justiça se manifesta, gente, ela vai elaborar, olha bem, ela vai realizar um controle chamado controle preventivo de constitucionalidade. Esse é o papel da Comissão de Justiça nas câmaras. E vai verificar se o projeto está de acordo com as disposições legais pertinentes, principalmente com a Constituição Federal, Estadual e a Lei Orgânica Municipal. Se entender que o projeto está de acordo com a lei, com o ordenamento jurídico, emite um parecer favorável, ou seja, pela constitucionalidade. Mas o que não existe é vinculação do plenário ao parecer aprovado nas comissões. Até porque quem aprova projeto não é a comissão, é o plenário. A comissão aprova ou rejeita o parecer, mas a decisão final cabe sempre o quê? Ao plenário da Câmara. Tá claro isso? Tá claro? Então, ao longo do processo legislativo, nós temos aí vários atos. A iniciativa, nós temos as emendas que os vereadores podem apresentar, tanto em plenário ou nas comissões, sempre nos termos do que determina o regimento interno. A discussão, que é a oportunidade que o vereador tem de debater, independentemente do partido. Na hora, em discussão, o projeto, qualquer vereador ou deputado pode se manifestar, falar, meter a lenha no projeto, falar que o projeto é horrível, que ele não devia ser apresentado, que o projeto não tem nenhuma vantagem, não traz benefício para a coletividade municipal, ou então elogiar o projeto, se realmente o projeto merecer elogios. Depois da discussão, nós temos que a fase de votação. Aí o projeto é votado, aprovado ou rejeitado. Se o projeto for rejeitado, ele vai para o arquivo, não vai virar lei. Se o projeto for aprovado, ele vai ser posteriormente encaminhado o quê? Para a sanção do prefeito. E com a sanção, que é um ato de competência exclusiva do prefeito, nós encerramos o quê? O processo legislativo. Então, veja bem, o processo legislativo, tanto na União quanto nos estados e municípios, ele sempre começa com a apresentação do projeto, que é a iniciativa. Aí tem o seu desfecho, passa por emendas, passa por pareceres, é discutido, é votado, se aprovado, vai o projeto para a sanção do prefeito, que poderá sancioná-lo ou vetá-lo. Se ele sancionou o projeto, acabou o processo. O projeto de lei foi transformado em lei. Enquanto não houver sanção, prestem bem atenção nisso, enquanto o prefeito não sancionar o projeto, não existe lei. Há apenas um projeto que cumpriu o seu ciclo de formação no Poder Legislativo. No caso, na Câmara Municipal. Agora, veja bem, eu falei sobre a ideia do processo legislativo, essa sucessão ordenada de atos e fases que culminam com a sanção. E o que é o procedimento legislativo? Será que é a mesma coisa de processo? Não. A ideia também é de sucessão ordenada de atos. Mas o procedimento legislativo, gente, diz respeito ao rito, à tramitação, ao andamento do projeto. Cada projeto tem o seu rito próprio. Cada projeto tem a sua maneira de caminhar no Poder Legislativo. Alguns têm uma tramitação mais demorada, que é o procedimento legislativo ordinário, que culmina o quê? Com a lei ordinária, que é a lei comum que existe, que regula 99% dos casos. Então, esse procedimento legislativo ordinário, ele é mais demorado, ele permite amplos debates sobre o projeto que está em tramitação,
né? E a grande maioria das leis são formalizadas, aprovadas sob a forma de lei ordinária, que é a lei comum, né? O procedimento normal. Além do procedimento legislativo ordinário, nós temos o procedimento legislativo sumário. Aí já é um procedimento mais simplificado, em que o projeto tramita de forma mais acelerada na Câmara. Por exemplo, qual é o caso de um projeto que tramita pelo procedimento sumário? Quando o prefeito municipal encaminha um projeto de lei para a Câmara e solicita que ele seja apreciado em regime de urgência, e aí a Câmara vai ter um prazo de 45 dias para deliberar sobre esse projeto. Isso é um procedimento legislativo sumário, ou seja, simplificado, porque o prefeito entendeu que, pela natureza da matéria, quanto mais rápido for a aprovação, melhor vai ser para a administração pública e para a sociedade local. Ele pode estar até equivocado, mas ele achou assim, e ele tem o direito de solicitar urgência, né? Ele tem essa prerrogativa constitucional, assim como o presidente da República tem, o governador do estado tem. Então, nós estamos aí diante de um procedimento mais abreviado, mais simplificado, mas que permite também debates, tem discussão, só que é um procedimento mais rápido. E, finalmente, nós temos outro procedimento, que é o procedimento especial, né? Que tem uma tramitação diferenciada pela peculiaridade da matéria. Por exemplo, emendas à lei orgânica, né? Emendas à lei orgânica. Aí nós já temos uma maioria qualificada, tem que haver de 2/3 dos vereadores para aprovar a emenda, né? Essa emenda não depende de sanção do prefeito, que ela é promulgada pela própria Câmara. Entre um turno e outro, deve haver um interstício mínimo de 10 dias, me parece, salvo o melhor juízo, né? Para que o processo ocorra de maneira regular e legítima. Então, é um procedimento o quê? Diferenciado. Então, o procedimento tem a ver com o rito, com a tramitação, com o andamento do projeto, né? Diferentemente do processo, que é aquela sucessão ordenada de atos que vão culminar com a sanção, ou seja, com a promulgação da lei. E já que nós falamos de sanção, agora nós vamos explicar o que é uma sanção. Gente, primeiro, quem pode sancionar projetos de lei? Apenas os chefes do Poder Executivo, presidente da República, governador do Estado e prefeito municipal. Isso é uma competência chamada na doutrina de competência exclusiva. Por que a sanção é ato de competência exclusiva do prefeito? Porque a Constituição não permite que esse ato seja delegado para outra autoridade. Se o prefeito municipal da sua cidade transferir a competência de sancionar uma lei, um projeto de lei, para um chefe de gabinete, para o seu assessor ou para um secretário municipal, ele já está contrariando a Constituição. E essa lei já surgiu o quê? Viciada. Porque a sanção foi praticada porque não tinha competência legal para tanto. É só o prefeito, é só o governador e o presidente da República. É ato de competência exclusiva. E é um ato político. Por que é ato político? Porque ele tem ampla liberdade, ele pode tanto sancionar como ele pode vetar. Os atos de natureza política normalmente resultam da própria Constituição. É a Constituição que estabelece quem poderá fazê-lo, como deverá fazê-lo e em que contexto deverá fazê-lo. Isso caracteriza, em linhas gerais, o chamado político. Então, a sanção é um ato político de competência exclusiva dos chefes do Poder Executivo, né? E é por meio dela que o prefeito vai manifestar a sua aquiescência, a sua adesão, a sua concordância ao projeto aprovado na Câmara Municipal, né? E o prefeito tem um prazo, como vocês sabem, de 15 dias úteis para sancionar um projeto de lei, né? Se ele sanciona o projeto, né? Se ele assina o projeto, ele está ao mesmo tempo sancionando e promulgando. Olha que coisa interessante. Todas as vezes que o prefeito municipal recebe um projeto aprovado na Câmara, concorda completamente com o projeto e o assina, ele está, na verdade, praticando 2 atos. Ele está sancionando, ou seja, transformando o projeto em lei, e está o quê? Promulgando. O que é promulgar uma lei? É atestar a sua
existência no mundo jurídico. É proclamar de maneira formal que a lei existe, que o processo legislativo foi regular e que a norma é válida. E já pode o quê? Produzir efeitos. Então, sanção e promulgação são atos políticos, né? Agora, e se o prefeito não quiser sancionar? Se ele não concorda integralmente com o projeto, ele tem o direito de vetar. Ele não é obrigado a sancionar o projeto de lei aprovado na Câmara. Agora, só que, se ele vetar o projeto, ele vai ter que fundamentar, né? Ou seja, apresentar uma justificação para a negativa de sanção. Qual é a forma que ele utiliza para fazer isso? Ele vai fazer as chamadas razões do veto e vai devolver o processo para a Câmara deliberar. O veto pode ser total ou parcial. Total, quando ele rejeita o projeto inteiro, não concorda com nada. E parcial, quando ele concorda com uma parte, mas discorda da outra. Aí ele vai vetar a parte que ele não concorda. Agora, veja bem, o prefeito, como chefe da administração pública municipal, ele pode vetar livremente, ou seja, a seu bel prazer, alegando qualquer tipo de argumentação, um projeto que foi aprovado na Câmara, ou ele tem limites constitucionais para poder vetar um projeto de lei? É claro que ele tem limites. Todo administrador público tem limite para tudo, porque a atuação do agente público está toda pré-ordenada ao respeito à lei, principalmente à Constituição. Olha bem, o prefeito, assim como o governador e o presidente, tem dois fundamentos, dois argumentos básicos para não sancionar um projeto. O primeiro deles, se entender que o projeto é inconstitucional. O projeto está ferindo o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal, que não dá essa competência para o vereador apresentar esse projeto. Se ele tiver certo, pronto, vetou e vem para a Câmara. E o outro argumento é questões relacionadas a interesse público. Então, veja bem, o prefeito tem dois fundamentos previstos na Constituição para negar a sanção a projetos, que é a mesma coisa que vetar o projeto. O primeiro deles é questão de inconstitucionalidade. O projeto contraria o artigo tal da Constituição Federal. Ou o projeto contraria o artigo 20 da Lei Orgânica Municipal. E veta, né? E o outro é questão de interesse público. Então, veja, nesse caso, já existe mais subjetivismo do prefeito. O projeto pode estar de acordo com a Constituição Federal, pode estar de acordo com a Constituição Estadual e pode estar de acordo com a Lei Orgânica Municipal. Mas ele entende que aquela matéria, aquele assunto tratado no projeto, não traz nenhum benefício para o interesse público. Ou seja, é uma lei que nada acrescenta. É uma lei que não tem nenhuma novidade no mundo jurídico. É uma lei que está repetindo outra lei que já existe no município há 10 anos. Então, qual é a vantagem de se adotar mais uma lei se já existe uma norma tratando daquele assunto? E ele vem e alega questões de contrariedade ao interesse público e veta o projeto. Tanto num caso quanto no outro, o veto do prefeito será legítimo, estará de acordo com a lei orgânica e com a Constituição. Só que a última palavra vai ficar para a Câmara. Quem vai decidir se o veto vai ser mantido ou se vai ser rejeitado, vai ser a Câmara Municipal, que a Constituição deu a primazia ao Poder Legislativo, né? Como não poderia ser diferente, que é a Casa do Povo, e onde se elaboram as leis, para dar a última palavra. Então, a Câmara pode o quê? Manter o veto do prefeito, e aí o projeto vai ser arquivado, nunca chega a ser lei, ou então ela pode o quê? Rejeitar o veto do prefeito. Se ela rejeita o veto do prefeito, ela vai devolver o processo para o prefeito para ele promulgar, porque ele já teve a oportunidade de sancionar e não fez. Ele vetou. Então, agora não há que se falar mais em sanção. A partir do momento em que a Câmara derrubou o veto do prefeito, já existe lei. Já existe lei. Só que essa lei precisa de ser o quê? Autenticada. A lei precisa de uma chancela, que é o que nós chamamos de promulgação da lei. Aí a promulgação, o quê? Ele vai encaminhar para a Câmara. Encaminha o processo para o Poder Executivo, para o prefeito promulgar essa norma que já existe. Desde a derrubada do veto, a lei já existe. Mas a Constituição exige a chancela, exige a autenticação da norma, o que é feito pela promulgação. Então, o prefeito vai o quê? A se concordar,
assina essa matéria e proclama a existência da lei, atesta a regularidade da lei e a lei passa a ser válida. Se o prefeito não promulga essa norma, que já é lei, se ele não promulga, cabe ao presidente da Câmara fazê-lo no prazo de 48 horas. Né? E com isso, o quê? A última palavra, o martelo final é batido sempre pelo Poder Legislativo. Tá? Agora, o que acontece na maioria das vezes, por uma questão até de subserviência do Poder Legislativo ao Executivo, o que deveria acabar no Brasil, mas ainda é uma reminiscência do autoritarismo, né? É que normalmente quase todos os projetos encaminhados para o Parlamento, para o Legislativo, são aprovados. Né? E a maioria dos vetos, tanto no Congresso Nacional quanto aqui na Assembleia de Minas e nas câmaras, são mantidos pela Câmara Municipal. Né? E muitos por uma questão de subserviência. Né? Mas a última palavra, meus senhores, lembre-se bem, é da Câmara Municipal, tá? Em matéria de lei. Então, vocês viram, então, a diferença entre sanção e promulgação? Sanção é uma prerrogativa. Sanção é uma faculdade que a lei orgânica, que a Constituição atribui o quê? Ao prefeito. E é só ele que pode sancionar. A sanção incide sobre projeto de lei. Já a promulgação não incide sobre projeto de lei. Ela incide sobre lei. E pode ser feita tanto pelo Executivo, pelo prefeito, ou pelo presidente da Câmara, conforme o caso. Né? Em linhas gerais, é isso que significa a promulgação. Ou seja, é uma chancela, é uma autenticação da lei e é um requisito de eficácia. E depois de promulgada a lei, qual é a próxima etapa? Mas aí já não é mais coisa de processo legislativo. Né? É claro que ela vai ser o quê? Encaminhada para publicação no Diário Oficial. Não é? É claro que muitos municípios, a maioria, não tem um órgão oficial para divulgar. Mas essa divulgação, essa publicação, a transparência da norma é dada por meio quê? Da fixação de seu conteúdo em local visível da Câmara e da Prefeitura Municipal. Você está dando dessa forma, atendendo o quê? Ao princípio da publicidade. Enquanto a lei aprovada na Câmara e sancionada pelo prefeito não for publicada no Diário Oficial ou afixada lá no prédio da Câmara ou da Prefeitura, ela não se torna obrigatória. Tá? Então, a lei só se torna obrigatória depois de publicada oficialmente ou afixada lá na Prefeitura ou na Câmara. Aí que ela passa a ter vigência. Aí que ela passa a ter força jurídica, que é própria de lei. E depois vai produzir os seus efeitos. Tá? Agora, veja bem, gente. Vamos falar agora mais detidamente sobre cada uma das figuras do processo legislativo. Começando com a principal delas, que são as emendas à lei orgânica. Veja bem, quem pode alterar a lei orgânica? É qualquer pessoa? Normalmente, o prefeito municipal e os vereadores. No caso de ser de iniciativa dos vereadores, é necessário que haja assinatura de pelo menos 1/3 dos membros da Câmara. Então, veja bem, essa quantidade mínima de assinaturas vai depender o quê? Do número de vereadores de cada Câmara. Então, se você tem uma Câmara com 9 vereadores e tem um vereador apenas que quer alterar um dispositivo da lei orgânica, ele vai precisar da assinatura o quê? De mais 2 vereadores. Porque se ele apresentar essa emenda só com a assinatura dele ou de mais um vereador, essa emenda possivelmente será o quê? Rejeitada. Aliás, o presidente da Câmara pode até não receber essa emenda, porque ela não está de acordo o quê? Com as normas regimentais e as normas constitucionais pertinentes. Ou ainda que ele receba e distribua para a comissão dar o parecer, possivelmente o parecer será o quê? Pela rejeição da emenda. Né? Então, o prefeito municipal e os vereadores podem alterar a lei orgânica, né? Mediante o quê? A apresentação formal de 1/3 dos membros. Se temos uma Câmara com 15 vereadores, o número mínimo de assinaturas vai ser o quê? 15. É só verificar, gente, dividir por 3. Soma mais 1, divide por 3. Tá? A regra é simples. Não pode ter menos do que isso. Agora, e o cidadão? E o povo da localidade? Pode alterar a lei orgânica ou só pode apresentar projetos de lei ordinária ou projetos de lei complementar? A Constituição Federal
assim como a Constituição de Minas Gerais, não estendeu essa prerrogativa de alterar a Constituição ao povo, ao cidadão. Entendeu? Mas eu sei que tem município aqui de Minas Gerais que inseriu essa possibilidade em sua lei orgânica. E eu vou até mencionar qual foi. O município de Belo Horizonte. Se vocês olharem a lei orgânica de Belo Horizonte, ela diz lá, no artigo correspondente, poderão emendar, a lei orgânica pode ser alterada por proposta de, aí vem, primeiro, do prefeito municipal. Depois, de 1/3 dos membros da Câmara. E o terceiro item vem, pelos cidadãos, por 10%, me parece, dos eleitores alistados no município de Belo Horizonte. Aí eu pergunto para os senhores, essa novidade que a lei orgânica municipal introduziu e que não consta na Constituição Federal e Estadual, ela é legítima? Ela é possível? Aqui eu gostaria de... Eu acho que o município andou bem fazendo isso. Só que o Supremo Tribunal Federal tem utilizado na interpretação das leis um critério, um princípio chamado princípio da simetria, né? Juntamente com o princípio da separação de poderes. O que significa esse princípio da simetria? O Supremo diz, em várias decisões, que o modelo federal relacionado com o processo legislativo é de observância obrigatória para os estados e municípios. E lá na Constituição Federal, ela não deu a prerrogativa ao cidadão de modificar a Constituição. E a Constituição do Estado também fez a mesma coisa, não deu essa prerrogativa. Então, se esse dispositivo da Lei Orgânica Municipal de BH for questionado e chegar até o Supremo, pela via do controle difuso, possivelmente ele seria declarado inconstitucional pelo Supremo. O que eu acho errado. O que eu acho errado. Porque o município ele tem que ter um mínimo de autonomia para tratar o quê? Do seu processo legislativo. Nem tudo ele tem que respeitar o que está na Constituição Federal. Ele não pode contrariar. Mas se ele quiser acrescentar outras situações além das que estão lá, ele poderia. Então eu acho que essa norma é constitucional. Mas se vocês verificarem a jurisprudência do Supremo, a tendência dele é o quê? Se questionado, é de declarar inconstitucional esse dispositivo. Tá? Só estou dando essa opinião para os senhores aqui para não passar em branco. Mas eu acho que seria legítimo. E numa democracia, a voz que prevalece é a voz do povo, é a voz do cidadão. Quanto mais intensa for a participação popular, mais legítima será o quê? O ato legislativo produzido. Seja a emenda à lei orgânica, seja a lei ordinária, seja a lei complementar, pouco importa. E outra figura do processo legislativo, lei complementar. O que é uma lei complementar, gente? O município pode ter lei complementar no seu processo legislativo? Ou é só a União, processo legislativo federal e estadual? É claro que ele pode ter. Mas o fato de ele poder ter, não significa que ele tenha que necessariamente prever lá a lei complementar. Ele poderia prever só lei ordinária, né? Agora, se ele achar por bem e seguir a União e o Estado de Minas Gerais, que previram lá lei complementar, tratará disso, né? Aí sim, essas matérias só poderão ser tratadas em lei complementar. Como o próprio nome diz, o que é a lei complementar? É aquela norma que complementa a Constituição. É aquela norma que desdobra a Constituição. Jamais poderá contrariar a lei orgânica, obviamente, nenhuma lei, senão se padece do vício de inconstitucionalidade. E para ser aprovada, ela precisa o quê? Da maioria absoluta dos membros da Câmara, diferentemente da lei ordinária. Então, veja bem os senhores, se a Câmara, se o processo, se a lei orgânica do município de Carandaí, tem alguém de Carandaí aí? Se a lei orgânica do município de Carandaí prever lá lei complementar no processo legislativo e estabelecer lá, por exemplo, o Estatuto dos Servidores Municipais tem a natureza de lei complementar. Aí essa norma, esse assunto só poderá ser tratado em lei complementar. Não pode ser tratado em lei ordinária. O que significa isso? Quando o prefeito for alterar essa lei, esse Estatuto dos Servidores, ele não vai poder encaminhar uma lei ordinária para a Câmara. Ele vai encaminhar um projeto de lei complementar que vai precisar do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara. Então, se nessa Câmara, por exemplo, tiver 9 vereadores, suponhamos, ela vai precisar do voto o quê? De 5 vereadores. Né? Se tiver 9, maioria absoluta é quanto? Não, 5. Soma mais 1 e divide por 2. 5 vereadores. Como você calcula a maioria absoluta, gente?
soma mais 1 e divide por 2. A Assembleia tem 77 deputados. Olha bem, cuidado, isso é coisa básica, hein? A Assembleia Legislativa tem 77 deputados. Para se aprovar um projeto de lei complementar, ela vai ter que ter o voto favorável de metade mais 1 dos membros da Assembleia. Não é dos que estão presentes em plenário, não. Então, se ela tem 77 deputados, acrescenta 1, 78, divide por 2, 39 votos. Se o projeto tiver 38 votos contrários, ele já está rejeitado. Precisa de 39 votos. Então, numa Câmara com 11 vereadores, qual é o quórum de maioria absoluta? 6, acrescenta mais 1, divide por 2. É metade mais 1 da totalidade dos membros da Câmara, gente. Isso é que é a lei complementar. Agora, o município é obrigado a inserir a lei complementar no processo legislativo? Não. Isso depende dele, dos vereadores, se entenderem conveniente. Aqui em Minas Gerais, nós temos algumas matérias na Constituição que só podem ser tratadas em lei complementar. Estatuto dos Servidores Públicos, né? Lei Orgânica da Polícia Civil, Lei Orgânica da Polícia Militar, né? O Estatuto dos Militares, isso tudo, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, só pode ser objeto o quê? De lei complementar, né? Agora, e a lei ordinária? E a lei ordinária, que é a lei comum, a grande maioria das leis? Qual é o critério para aprovação do projeto de lei ordinária que tramita na Câmara? Aí é o critério da maioria simples de votos, maioria relativa. Então, veja bem, se eu tenho numa Câmara Municipal 9 vereadores, para que haja quórum para votar esse projeto, tem que ter pelo menos o quê? 5 deputados lá no plenário. Se tiver 5, nós já temos quórum para votar. Aí vai ser o quê? A maioria relativa de votos. Aí basta que o número de sim seja superior ao número de não. Então, se você tem aí esses 5 vereadores lá em plenário, o presidente coloca em votação projeto de lei número tal, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Quem está sentado, permanece sentado. Quem não concordar, levanta, já seria o voto contrário. Então, se tiver 3 votos favoráveis, 1 abstenção e 1 voto contrário, o projeto está aprovado. Se tiver 2 votos favoráveis e 2 abstenções, o projeto está o quê? Está aprovado. Entendeu? Aí, gente, para vocês verificarem o quórum da maioria relativa ou maioria simples, vocês têm que verificar quantos vereadores tem em plenário. Desde que tenha um quórum de votação necessário, e o quórum para votar é maioria absoluta. Então, numa de 9, tem que ter 5 em plenário. Aí prevalece o quê? O número de votos sim superior ao número de votos não. Entendeu? 3 votos favoráveis, 2 contrários. Está aprovado. 1 voto favorável e 4 abstenções. Está aprovado o projeto. Por incrível que pareça, mas está aprovado. Tinha quórum para votação. O vereador pode, se quiser, se abster de votar, mas a abstenção dele não pode impedir a aprovação do projeto. Está claro isso? Isso é questão essencial, tá? Então, veja bem, olhe bem. Vocês gostaram do tema, né? Vocês gostaram, né? Então, veja bem, gente, quando vocês verificarem um projeto de lei complementar, vocês têm que levar em conta a totalidade de vereadores que tem na Câmara. Né? A totalidade de vereadores da Câmara. Uma Câmara de 15 tem que ter uma Câmara de 9 tem que ter 5 votos favoráveis. Uma Câmara de 11 tem que ter 6. Uma Câmara de 13 tem que ter 7. Sempre assim, é a totalidade dos vereadores. No projeto de lei ordinária, você vai verificar o quê? Os presentes em plenário. Os presentes na sessão. Desde que tenha quórum para votação, vai prevalecer o quê? A maioria dos que votaram sim. 1 voto sim pode ser suficiente para aprovar o projeto. Tá? Agora, veja bem, eles gostaram do assunto, hein? Nós vamos prorrogar isso para outro dia. Agora, lei delegada. Lei delegada. Aqui em Minas, o que é uma lei delegada? Que também não é obrigado a ter no processo legislativo municipal. Minas Gerais sempre utilizou a figura da lei delegada. O Poder Executivo Federal, o presidente, quase não usa. Ultimamente, nos últimos 20 anos, nunca houve uma lei delegada no âmbito federal. Porque já existe a figura da medida provisória. Se o presidente pode se valer da medida provisória, e é só ele que pode editar, com força de lei, né, ele não precisaria da figura da lei delegada. Mas ela está prevista no processo legislativo federal. E está prevista no processo legislativo estadual. Só que, veja bem,
Lei delegada, gente, o próprio nome já diz, lei delegada. Quando o prefeito, caso haja lei delegada no processo legislativo municipal, previsto na lei orgânica, às vezes o prefeito quer tratar de forma mais acelerada, com mais rapidez, de uma matéria, por exemplo, sobre a organização do Poder Executivo, entendeu? Se ele encaminhar um projeto de lei ordinária para a Câmara, o projeto pode demorar 3 meses, pode demorar 6 meses ou até 1 ano para ser aprovado. Então ele resolve tratar o quê? Por meio de lei delegada. O que ele vai fazer? Ele vai encaminhar uma mensagem ao presidente da Câmara, né, solicitando autorização do Poder Legislativo para tratar sobre determinadas matérias que ele vai especificar na mensagem e por determinado período. A Câmara pode aprovar ou não essa delegação. Se a Câmara autoriza, aí ela o faz por meio de resolução, autorizando o prefeito a elaborar leis delegadas sobre as matérias tais, por um prazo, por exemplo, de 2 meses. E estabelece lá na resolução o prazo. Aí o Executivo, que a partir do momento, veja bem, gente, a partir do momento que a Câmara autorizou o prefeito a editar as leis delegadas sobre aquelas matérias especificadas, ele já está o quê? Habilitado a baixar a lei delegada. Ela não vem para a Câmara para ser discutida e votada, não. Então, isso para ele é muito cômodo, é muito confortável. Aqui em Minas, por exemplo, o Aécio, o ex-governador Aécio... Hein? Professor, inclusive eu vou fazer uma rápida intervenção aqui. Pois é um pedido que reiteradamente está chegando aqui, as pessoas, parece que algumas estão trazendo perguntas, mas elas estão trazendo um pedido. Muitas pessoas estão se manifestando aqui da seguinte forma: vieram de tão longe, participando de um evento em que dificilmente a gente terá a oportunidade de ter a discussão de assuntos como este de maneira conjunta, e ainda assim a gente ainda tem, admito que os temas são polêmicos, compreendo, o senhor mesmo disse, olha, gostaram do tema, mas em respeito a todos os participantes e ao próprio palestrante, eu gostaria de mais uma vez pedir a todos que, caso tenham um assunto para tratar em especial, de repente a gente o trata em um momento oportuno, em outro local, porque aqui as pessoas estão absolutamente centradas em participar da palestra de maneira plena. Então, peço mais uma vez a atenção de todos para que mantenhamos o silêncio. Gente, eu até compreendo a ânsia de vocês, essa ansiedade, porque essa é a oportunidade realmente que todos gostariam de ter, para debater um assunto que é muito importante, que é o processo legislativo. Mas eu estou aí, não só hoje, para deixar o meu e-mail para vocês, eu posso responder perguntas por e-mail, e eu respondo. Não finjo que leio, não, ou que não vi, não. Vou deixar para vocês o meu e-mail, vocês podem entrar por e-mail, eu teria o maior prazer em atendê-los e em responder as perguntas para vocês. Atendendo ao pleito da nossa ilustre representante do Legislativo de Brasília de Minas, não é da capital federal não, né? Pois é. Então, veja bem, sobre a lei delegada, se o prefeito quiser organizar a sua administração pública, né? As secretarias municipais, né? Ou seus órgãos internos, a administração pública municipal, e não quiser optar por lei ordinária, porque vai ficar mais demorado, porque o processo é mais longo, ele pode, se tiver no processo legislativo municipal essa figura. Ela tem que estar inserida na lei orgânica do município. Ele vai encaminhar uma mensagem, que é um ofício para a Câmara, pedindo autorização da Câmara para legislar sobre as matérias que ele vai especificar no ofício, na mensagem, por determinado período, por exemplo, 30 dias ou 60 dias. Se a Câmara vai aprovar, vai analisar e aprovar. Se a Câmara Municipal concorda, ela vai autorizar isso na forma de uma resolução. Aprova uma resolução, habilitando o prefeito o quê? A editar leis delegadas por determinado período, tratando das seguintes matérias, e especifica as matérias na resolução. A partir do momento em que a resolução é publicada, o prefeito está autorizado o quê? A editar as leis delegadas. Ele não precisa mandar a lei delegada de novo para a Câmara. Ele vai só publicar a lei delegada no Diário Oficial ou afixar na Câmara ou na Prefeitura. Entendeu? Já é a lei, já teve essa autorização. Tá? Aqui em Minas Gerais, gente, o ex-governador Aécio Neves, nos 2 mandatos, utilizou-se da lei delegada, no primeiro e no segundo. O governador Anastasia, no primeiro ano de mandato, também fez isso. Utilizou a lei delegada para reestruturar e reorganizar a administração direta e indireta do Poder Executivo.
Qual é a grande vantagem da lei delegada? É a celeridade, é a tramitação mais rápida. Autorizou, o Executivo já pode baixar suas leis, entendeu? Agora, o problema é que o assunto não é debatido, não é deliberado na Câmara Municipal, então perde um pouco em participação do cidadão, né? Porque quando o projeto está sendo discutido na Câmara, o cidadão pode participar, conhecer qual que é a matéria, sugerir, acompanhar as reuniões do plenário, acompanhar a reunião das comissões. E no Executivo, você acompanha a reunião do Executivo? Você não acompanha, isso é feito pela assessoria do prefeito e já é baixado e editado. Não é isso que acontece? Então, para o Executivo é ótimo, é muito cômodo, mas não deixa de ser uma fragilidade do Poder Legislativo, né? Não deixa de ser. A medida provisória. Gente, lei delegada e medida provisória, rigorosamente falando, não seriam espécies do processo legislativo. Por quê? Porque não passam pela deliberação do Poder Legislativo. Mas a Constituição inseriu ambas no processo legislativo, então vai ser tratada como tal. Medida provisória, editada por quem? Presidente da República. Em quais situações? Em casos de relevância e urgência, que normalmente ele nunca respeita. Relevância e urgência. Ela tem força de lei, começa a vigorar desde a sua publicação e depois depende de ratificação do Congresso Nacional. Esse é que é o procedimento. Aí, veja bem, eu digo para os senhores, é só a União, é só o presidente da República que poderia editar medidas provisórias? Né? Porque a Constituição Federal não falou que os prefeitos e os governadores poderiam editar medidas provisórias. Ela foi omissa. E como que fica a interpretação? O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar sobre a matéria. E ele disse que os governadores, os estados, podem, se quiserem, prever a figura da medida provisória no seu processo legislativo. Desde que respeitado o quê? As diretrizes lá da Constituição. Caráter de urgência, interesse público relevante e posterior ratificação pelo Poder Legislativo. Se o governador pode se valer dessa prerrogativa, então os prefeitos também poderiam, né? Então, se não existe hoje, na lei orgânica municipal, por exemplo, de Carandaí, que é o exemplo que eu peguei, a figura da medida provisória, isso não impede um grupo de vereadores, um terço dos vereadores, de apresentar uma proposta de emenda à lei orgânica para inserir lá no processo legislativo municipal a figura da lei orgânica. A mesma coisa pode ocorrer em relação ao quê? À lei delegada, caso não tenha, né? Então, está claro isso? Agora, veja bem, outro ato. Decreto legislativo. O que é o decreto legislativo? O processo legislativo federal prevê tanto o decreto legislativo quanto a resolução. Aqui, a Constituição de Minas não fala do decreto legislativo. Ela optou só pela resolução. Ela pode fazer isso. Ela não tem que repetir tudo que está no processo legislativo federal, né? E qual que é a diferença, então, entre o decreto legislativo e a resolução? Já que, veja bem, tanto o decreto legislativo quanto a resolução são atos de competência do Poder Legislativo. Não depende de sanção do Executivo, tá? Agora, como que a doutrina... Vamos pegar o exemplo da União, Processo Legislativo Federal. Os decretos legislativos são atos de competência exclusiva do Congresso Nacional. Não é só da Câmara ou só do Senado isoladamente. As duas casas atuando conjuntamente. Então, eles podem editar o quê? Decreto legislativo, né? Que a doutrina diz que os decretos legislativos são atos que produzem efeitos externos ao Poder Legislativo, né? Então, por exemplo, quando o presidente da República deseja se ausentar do país por um período superior a tantos dias, o Congresso vai autorizar por meio de decreto legislativo. O Congresso, não é só a Câmara ou só o Senado. As duas casas conjuntamente, né? E é promulgada pelo próprio presidente do Congresso, que é o presidente do Senado. E as resoluções? Resolução também é ato de competência exclusiva do Poder Legislativo, federal, estadual e municipal. E uma vez aprovada, é promulgada pelo presidente da Casa Legislativa, né? Agora, veja bem, e a diferença, então? Qual é a diferença? Se tanto o decreto legislativo quanto as resoluções são de competência exclusiva do Poder Legislativo e não dependem de sanção do Executivo, qual que é a diferença entre um e outro? A doutrina diz que o decreto legislativo é o que produz efeitos externos à Câmara.
A resolução produz efeitos o quê? Internamente. Então, a resolução é uma figura muito utilizada para tratar de matérias de economia interna do Poder Legislativo, né? Assuntos de competência administrativa da própria Câmara Municipal, né? A matéria que a Constituição exige lei não pode ser tratada em resolução ou decreto legislativo, tá? Então, por exemplo, se a criação de secretaria municipal, se o prefeito quiser criar uma secretaria municipal, ele vai encaminhar um projeto de lei para a Câmara. Ele não vai baixar um decreto lá, ou um regulamento para criar a secretaria. E da mesma forma, a Câmara não vai baixar um decreto legislativo ou uma resolução para criar órgão na estrutura do Poder Executivo, tá? Então, tanto o decreto legislativo quanto a resolução são de competência do Poder Legislativo. Agora, eu não vejo sentido, nas câmaras e nas assembleias, você adotar a figura do decreto legislativo. Ela é mais compatível com o sistema bicameral. Duas casas, a Câmara e o Senado. Se tem só a figura da Câmara, só a Assembleia Legislativa nos estados e nos municípios, bastaria a resolução. Então, ela poderia fazer as vezes de resolução e de decreto legislativo. Mas o essencial, o que é, gente, que eu quero demonstrar? É que as resoluções tratam de assuntos peculiares ao Poder Legislativo. E, por isso, não dependem da participação do Executivo. Assim que a Câmara aprova um projeto de resolução, por exemplo, para tratar do regimento interno, é assunto tipo de resolução, né? Ela vai ser promulgada pelo presidente da Câmara. Não há participação do Executivo, que a competência é exclusiva da própria Câmara. E para terminar a nossa apresentação, nós vamos falar um pouquinho, já que consta no programa, do regimento interno. Olha bem, gente. Espera aí. O regimento interno, né? Eu desmembrei aí, mas o regimento interno ele está dentro lá da resolução. É um ato do processo legislativo, tá? Para que serve o regimento interno, gente? Para organizar o funcionamento das câmaras municipais. Não é isso? Né? Disciplina a organização e o funcionamento de cada casa legislativa. A Câmara tem o seu regimento interno, o Senado Federal tem o seu regimento interno, as Assembleias Legislativas têm o seu regimento interno, igualmente as câmaras municipais também o têm. O regimento interno, gente, é lei, tá? Então, quando, no desenrolar do processo legislativo, os vereadores têm que respeitar, não é só o que está na lei orgânica, não, no regimento interno também. Se alguma norma for aprovada pela Câmara e depois sancionada pelo prefeito, e se for constatado um vício do processo legislativo, uma irregularidade qualquer, uma discordância com a lei orgânica, essa lei pode ser declarada inconstitucional, caso o judiciário seja provocado. Então, é muito importante o respeito, não só à lei orgânica, que é a Constituição, mas também o quê? Ao regimento interno, que contém o quê? Desdobramentos da lei orgânica em relação ao quê? Ao processo legislativo e trata o quê? De minúcias, né? De sua organização interna. Agora, veja bem, só para finalizar, gente, gostaria de deixar claro que o vereador tem um papel extremamente importante, né? Nos municípios. Por quê? Primeiro, por causa de sua participação efetiva no processo legislativo. Todas as normas aprovadas pelo município têm que passar, direto ou indiretamente, pelo crivo da Câmara. E aí o vereador pode tanto o quê? Viabilizar a aprovação ou pode inviabilizar a aprovação, né? O vereador tem papel extremamente importante de debater com a comunidade os problemas do município. Ele tem um papel importante para defender a integridade da lei orgânica. Por isso que existe o quê? As comissões de Constituição e Justiça. Você não vai dar um parecer favorável ou votar em plenário favoravelmente um projeto que contraria patentemente a lei orgânica, porque você estaria o quê? De uma certa forma, o quê? Traindo a si mesmo. Porque quando você toma posse no Poder Legislativo, na Câmara, você jura defender a Constituição e as leis. Não é isso que acontece? Os agentes políticos, o presidente, o governador, o prefeito, os vereadores, prometem defender a Constituição. Então, faz parte do papel de vereador, entre outras coisas, zelar pela integridade, pelo respeito, pela defesa da Constituição, que é a lei orgânica, das leis aprovadas pelo município e também o quê? Do regimento interno, né? O vereador tem um papel fundamental na democracia. E vamos lembrar, para fechar esse evento, que a base da nossa federação começa pelo município.
O Brasil é o único país do mundo em que o município tem autonomia política, administrativa e financeira reconhecida na Constituição. E o vereador é o quê? É o agente político, juntamente com o prefeito, no âmbito municipal. Logo, as decisões deles podem interferir o quê? Sobremaneira para o destino da comunidade local. Então, vamos fazer valer as prerrogativas da vereança, né? Interpretar a lei orgânica e zelar pelo povo municipal. Muito obrigado. Professor Antônio Calhau, mais uma vez agradecendo esse entusiasmo do senhor na apresentação dos temas para os vereadores em Minas Gerais, e temos aqui algumas perguntas que estão sendo encaminhadas. Da mesma forma, eu estou fazendo um filtro sobre todas elas. Tem uma aqui que é bem interessante, que de certa forma foi abordada, mas eu acho que vale a pena ser frisada. O regimento interno da Câmara diz que as comissões... Só um minutinho, pessoal. O regimento interno... Professor, o regimento interno da Câmara diz que as comissões devem ser formadas pelas delegações e autoridades partidárias. Mas o presidente disse que não iria cumprir o regimento. E ele mesmo formou as comissões sem deixar que os demais vereadores da oposição participassem da mesma. Isso. Olha bem. Alô? Veja bem, gente. O presidente da Câmara, ainda que seja a autoridade, o vereador que preside as reuniões, né, e toma as decisões mais importantes na Câmara, ele não pode atropelar o regimento interno. Tá? Regimento interno é lei. Se o regimento interno determinou que a composição das comissões será feita da forma X, essa composição deve ser feita da forma estabelecida no regimento. A menos que essa disposição seja flagrantemente inconstitucional. Aí poderia ter, mas em princípio ele tem o dever de zelar pelo respeito da lei orgânica. Tá? Tem mais um aqui, professor, que trata a respeito do seguinte. Quando o vereador elabora uma lei autorizativa para o Executivo criar, por exemplo, uma unidade escolar, neste caso, o prefeito já tem a prerrogativa de criar sem autorização da Câmara. Pergunta-se, o prefeito precisa sancionar? Se ele sancionar, precisa cumprir, ou seja, executar a obra? E se vetar, o que acontece? Vem do Francisco Rodrigues essa pergunta. Olha bem, gente. Essa questão de autorização é uma questão muito complicada. Porque, veja bem, autorização para que um poder faça alguma coisa só pode ocorrer nos casos que a própria Constituição estabelece. Tá? Se não é caso, se a lei orgânica municipal não prevê que algumas iniciativas do Executivo dependem da autorização da Câmara, não vai haver necessidade de autorização legislativa. Para quê? Por exemplo, se o prefeito quiser criar uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista no município, ele vai ter que encaminhar um projeto de lei para a Câmara solicitando autorização, porque a Constituição exige, Constituição Federal, Constituição Estadual, e se for o caso, a lei orgânica. Agora, para se criar, se fazer alguma coisa que já está na competência do prefeito fazer, criar mais um estabelecimento de ensino, isso não precisa de autorização da Câmara. Os casos de autorização vêm especificados na lei orgânica. Se não está especificado, não há necessidade. Ou seja, o processo legislativo vai ser descabido, desnecessário. Né? Então, nem tudo que o prefeito faz tem que ter autorização prévia da Câmara. Algumas matérias precisam de ser tratadas em lei. E os casos de autorização legislativa, a lei orgânica já estabelece quais são os casos. Né? Bom, quais as penalidades que o plenário da... Não, já que ele encaminhou o projeto de lei e a Câmara aprovou... A Câmara, a iniciativa da Câmara... Não, isso, então é o tipo do projeto inconstitucional. Isso é projeto inconstitucional.
Não, ele pode até sancionar se ele quiser, ele pode vetar. Eu, se fosse ele, vetaria. Porque esse assunto não precisa de autorização legislativa. Professor, tem uma aqui que se encaixa exatamente nesse tema, que é quais as penalidades que o plenário da Câmara pode sofrer caso aprove um projeto inconstitucional. Olha bem, olha bem. Veja bem, ótimo, ótimo. Os vereadores estão achando ótimo. Olha bem, qual é a penalidade que a Câmara ou o plenário pode sofrer em caso de aprovar uma lei inconstitucional que contraria a lei orgânica? Penalidade mesmo, assim, destituição de mandato, isso não existe para a lei. Porque o vereador ele tem liberdade para votar e aprovar o que ele quiser. Ele tem liberdade, entendeu? Agora veja bem, o que pode acontecer é se houver questionamento judicial, a norma ser o quê? Declarada inconstitucional. Mas o vereador não vai ser punido por causa disso, não. A norma vai ser declarada inconstitucional pelo judiciário. Nada vai acontecer com o vereador, porque tem ampla liberdade para ele votar o que ele quiser, ainda que vote erradamente. O e-mail dele está ali, ó. Pera, olha aqui, gente. Olha aqui. Só um minuto. Pessoal, infelizmente, com os outros que estão saindo, a aqui. gente continua com aquele mesmo probleminha. Quem tiver mesmo que sair, vamos... Esse questionamento aqui é da maior importância, o questionamento que o vereador fez. Seu nome? Leandro Moretti. De onde? Lavras. Olha bem, ele está perguntando o seguinte: e se a Comissão de Constituição e Justiça dá um parecer contrário ao projeto pela inconstitucionalidade e a Câmara mesmo assim aprova? É isso que é a sua pergunta? Olha bem. Então veja bem, se ela não passar pela Comissão de Constituição e Justiça, existe um vício aí do procedimento, do processo legislativo. Isso pode ser questionado mais tarde, mesmo a norma virando lei? Pode. E o judiciário pode anular essa lei por causa de um vício? Pode. Por quê? Porque o regimento interno, que é lei, determina que os projetos sejam apreciados pela Comissão de Justiça, que é a primeira a apreciar. Então, isso há um vício? Há. Agora, só para lembrar os senhores, cada Câmara tem autonomia para dar o tratamento no regimento interno. Aqui na Assembleia de Minas, o que acontece? Quando a Comissão de Justiça emite um parecer pela inconstitucionalidade do projeto, esse projeto não vai para a comissão seguinte, ele é encaminhado à mesa da Assembleia. Veja bem, quando a Justiça dá um parecer pela inconstitucionalidade, o projeto é encaminhado, o projeto junto com o parecer é encaminhado para a mesa, lá para o plenário. E o presidente vai colocar em votação o parecer. Se o plenário da Assembleia vota favoravelmente ao parecer, o projeto vai ser arquivado, rejeitado. Se o plenário da Assembleia derruba o parecer pela inconstitucionalidade, o projeto continua a tramitar normalmente. Tá? Aqui, ó, uma pergunta muito importante para presidentes de Câmara em especial. Assumimos a presidência da Câmara e nos deparamos com mais de 20 leis engavetadas pela administração anterior. Meu jurídico me orientou a promulgá-las e assim o fizemos. Foi uma ação legal? Em função dos prazos, ainda estamos com 10 leis sem apreciação. O que fazer? Olha bem, ótima pergunta, ótima pergunta. A partir do momento que o prefeito veta uma lei e a matéria vem para o presidente da Câmara promulgar, em princípio a Câmara tem o dever de promulgar. Lembra que eu falei que a promulgação incide sobre lei e não sobre projeto de lei. A sanção incide sobre o projeto. A promulgação incide sobre a lei, correto? Então, veja bem, se o projeto não foi promulgado pelo prefeito no prazo de 48 horas, cabe à Câmara Municipal promulgar, não é isso? Ainda que o faça fora do prazo de 48 horas, porque o certo seria do prazo de 48 horas, tá? Se eu entendi bem a pergunta, gente... Não existe aprovação por decurso de prazo. Olha bem, quando um projeto é encaminhado, é aprovado na Câmara e encaminhado para o prefeito, se o prefeito deixar transcorrer os 15 dias úteis e não assina o projeto, ocorreu a chamada sanção tácita. Eu esqueci de falar isso. Quando ocorre a sanção tácita, cabe ao próprio prefeito promulgar a norma, que a sanção tácita já transformou o projeto em lei, já é lei, só que depende da chancela. Aí o prefeito vai e promulga. Se o prefeito não promulgar em 48 horas, a competência passa a ser do presidente da Câmara.
Aí o dever é da Câmara promulgar e não mais do Executivo. Professor, tem uma pergunta aqui que chegou em grande número aqui e várias delas estão dentro desse contexto. Vou resumir nessa daqui. Qual a obrigatoriedade de se fazer concurso público para a admissão dos funcionários da Câmara Municipal? Olha bem, gente, a Constituição Federal tem a regra geral em matéria disso. Todo ocupante de cargo público efetivo necessita de aprovação prévia em concurso público. Isso vale tanto para a Prefeitura quanto para a Câmara Municipal. O exercício de atividade permanente nos poderes do Estado, nas autarquias e nas fundações, deve ser feita por servidor ocupante de cargo efetivo. O que é cargo efetivo? É aquele que só pode ser provido mediante aprovação em concurso público, que tem a validade de 2 anos, prorrogável por mais 2. Agora, o cargo em comissão, o cargo comissionado, é aquele que não precisa de aprovação em concurso público, que é o cargo de livre nomeação e exoneração. Então, se no momento não existe cargo efetivo na Câmara, o presidente da Câmara pode se valer o quê? De servidores ocupantes de cargo comissionado. Mas isso tem que ser feito com cautela, porque senão vocês podem ter problema com o Ministério Público, tá? Que essa atividade é em caráter permanente. A atividade permanente na Câmara e na Prefeitura é exercida por servidores de carreira, servidores concursados. É o que manda a Constituição. Algumas perguntas aqui também, professor, estão falando a respeito da publicidade dos atos, quando o senhor disse daquela fixação. Eu vou até antecipar em relação a um tema, mas a resposta, obviamente, é do senhor. Sobre a publicidade desses atos, a Associação Mineira de Municípios, eu já disse isso aqui ontem, só um minutinho, pessoal, só um minutinho, por favor. A Associação Mineira de Municípios possui um produto chamado Diário Online, disponível para todos os municípios que queiram acessar esse serviço, em valores considerados absolutamente irrisórios, são apenas os valores de manutenção do sistema em si. Não deixem de dar legalidade aos atos de maneira formal. Procurem a MM para isso. Então, como algumas estão perguntando sobre a publicidade, já queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa necessidade. Olha, gente, publicidade, em todo regime democrático, o cidadão tem direito à informação, né? Então, em democracia, a publicidade permite que a transparência, permite a abertura, a visibilidade das ações do poder público. Logo, todos os atos da administração merecem divulgação, principalmente as leis pela sua importância, pela sua generalidade, né? Pela sua força imperativa. Então, nos municípios que não têm diário oficial próprio, eles podem contratar um jornal para publicar esses atos, ou podem divulgar as leis, o quê? Na sede da Câmara e da Prefeitura. Com isso, você está respeitando o princípio da publicidade, tá? A lei só começa a vigorar depois de publicada ou divulgada. Senão, ela não obriga. Eu vi, ela está aqui. Tá. Teve uma outra pergunta aqui que... falando a respeito da terceirização do processo de modificação e modernização do regimento interno, se isso é legítimo, uma empresa para fazer esse serviço. Olha bem, se a Câmara... E no caso dele, professor, ele está perguntando se é possível fazer isso sem a audiência pública. Poder fazer sem audiência pode, só que a audiência pública torna o procedimento mais que legítimo, mais aberto, mais participativo. E hoje nós estamos vivendo aí um processo de participação popular. Quanto mais rica a participação do cidadão, mais importante se torna o processo legislativo. Mas não é obrigada a fazer audiência. Ela é aconselhável, ela é razoável. Agora, não há problema em contratar uma empresa, né, formada de advogados renomados para atualizar o regimento interno, desde que a Câmara não tenha servidores ou assessores à altura que possam fazer isso. Né? Mas problema não é, ela pode fazer esse contrato. É só respeitar a lei de licitação, que aí você está fazendo contratação. Então você tem que respeitar o que a lei de licitação manda. Uma outra pergunta, acho que já foi respondida em outros aspectos, mas essa é explícita. A quem recorrer para declarar inconstitucionalidade de um ato? E se é demorado o processo? Olha bem, quem que declara inconstitucionalidade de lei? Estou interpretando esse ato aí como lei, tá? Não existe no âmbito municipal o chamado controle direto de constitucionalidade. Então, uma lei aprovada pela Câmara, uma lei municipal, olha bem, gente,
Uma lei municipal pode ser questionada no judiciário? Pode. Pode ser questionada. Se um cidadão, mesmo um vereador, entrar com um mandado de segurança, alegando que uma lei foi aprovada sem a observância do processo legislativo regular, né, o juiz pode declarar aquela norma inconstitucional. Tá? Não existe o controle concentrado. Embora essa declaração de inconstitucionalidade não venha trazer prejuízo para o vereador. Ele não vai ser punido por causa disso, porque a Câmara é livre para deliberar.